Vamos voltar, queridos, para essa segunda ministração dessa manhã. Se você puder já retornar ao seu lugar, ficar de pé também para termos um breve momento de louvor. Ah, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos mais, Senhor, mais de Ti. Mais. Quero conhecer-te cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória, desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tua presença, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra.
toda a glória, a Ti toda a honra. A Ti toda a glória, a Ti toda a honra. Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos. Reconhecemos a Sua soberania sobre este lugar. Alinhamos no nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer. Tu és digno de glória, digno de honra. Senhor, reconhecemos que tudo é para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Porque para o Senhor são todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas, diz a palavra. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Que seja mais do que uma verbalização, seja uma declaração do teu coração, um compromisso. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Se isso é verdade para você, dê o seu melhor nessa adoração. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. É desse jeito. As mãos e declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Ainda nesse mesmo espírito, com a sua mão levantada, acende as luzes, por favor. Sabe, queridos, uma das coisas que eu aprendi na Bíblia é que uma das maneiras de honrar a Deus é honrar os projetos de Deus, é honrar as autoridades de Deus. Deus coloca essa palavra honra num lugar muito grande. Deus um dia repreendeu Samuel quando Samuel achou que ele estava sendo rejeitado. Falou: não, Samuel, você não entende. Quando rejeitam você, eles rejeitaram não a pessoa, mas a posição. Eles me rejeitaram porque fui eu que coloquei você nessa posição. Uma das maneiras de você honrar a Deus é honrando as coisas de Deus. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, e não existe um benefício. Teus dias se prolongarão. Honra o Senhor com as primícias das tuas rendas, e se encherão os teus celeiros. A honra a Deus se manifesta quando você honra aquilo que Deus está fazendo. Não tem como você querer honra a Deus, mas você não envolve nessa honra uma ação prática. A honra não é só recurso, mas o recurso é uma das manifestações de honra. A honra é muito mais que isso. E nessa manhã nós queremos dar a você, depois de ouvirmos o que ouvimos, o privilégio de honrar ao Senhor, não só com as suas mãos, com o seu trabalho, mas com o seu coração. Como é que eu faço isso, pastor? Honre o Senhor com os teus recursos. Honre esse evento. Honre aquilo que você está recebendo nesse lugar. Falamos sobre isso ontem. A sua oferta, ela é uma ativação no mundo espiritual. Eu já fui algumas vezes em algumas igrejas onde há uma prática de durante a pregação, algumas pessoas saírem dos seus lugares e ofertarem no altar. E aquilo me causava um mal-estar incrível. Principalmente quando eu vi que isso virou um meio de arrecadação no meio da igreja. Pastores querendo fazer isso para jogar mais dinheiro. Só que quando eu fui entender o que está por trás disso, o que está por trás disso, na verdade, quando aquelas pessoas genuinamente trazem aquela oferta no altar, ele está dizendo assim: eu quero viver essa verdade. Foi soltado uma realidade, foi soltado uma palavra. E aquela palavra, ele quer viver aquilo. Então eles vêm, selam aquilo.
Assim como Saul disse, eu não posso chegar diante daquele que vai desatar o meu destino com a mão vazia. É esse o princípio, sabe? Quando você honra com os seus recursos, você não está comprando a bênção, você está dizendo assim, eu quero isso, eu quero demonstrar tanto isso, que eu quero participar disso. Então os seus recursos, quando você semeia, é uma forma de você reconhecer e você ativar alguma coisa na sua vida. Então vamos ter esse momento, enquanto adoramos com essa música. Você pode deixar o seu lugar, trazer uma oferta, pode sentar um minutinho, fica mais fácil. Projete para mim, por gentileza, as contas do CR Code do Remi. Todos os recursos estão vindo para o Remi. Só projeta as contas do Remi. Você pode fazê-lo. Enquanto adoramos, se você vai fazer de maneira em moeda ou em espécie, traga até aqui. Escute, só um pouquinho. Eu pedi para o Djalma, falei, Djalma, me dá um minutinho só apenas. Como profeta, eu senti no Espírito, está tão gostoso a proteção da casa do Pai, que está todo mundo relaxado. Ele me conhece, meu pastorzão do coração, vê se eu desperto o sorriso dele na hora das ofertas, dízimo e primícia. Coisa linda. Eu falei, aí, sorriu hoje? Ele fala, ah, meu querido, então eu gosto de fazer ele sorrir, sabe? Principalmente nessa área também, o único que Jesus chamou de Senhor. E eu estava ali agora, tá tão gostoso, que até eu tô meio, deitei na rede, tá um ambiente tão gostoso, que a gente chegou na casa do Pai, né? Sinomar, todo mundo, Eibe, Luiz Hermínio, a gente deitou na rede, né? Até eu, mas eu vou compensar agora. Agora o leão saiu para despedaçar a presa. Bai kenando rabalavasu. Escute, bai gelevasu. Você que está vendo e ouvindo e vai ouvir, Remir é um dos solos mais férteis que existe. E cada um dos homens selecionados por Deus que está aqui, Sinomar, Eibe, Luiz Hermínio, Subirá, todos nós que estão aqui. Agora o amado que vai ministrar, Danilo. Meu Deus, quando ele falou aqui de homens de caráter, homens exemplos na nação, eu falei, meu Deus, que escolha esses dias que teve aqui, homens principalmente nessa área. Então, meu Deus do céu, eu estou tomado aqui. Toda semente procura um solo, e tudo aquilo que o solo tem, a semente captura. Meu Deus, que solo que é esse, dessa junção desses homens? Esse solo é solo minhoca voadora. A semente nem cai, tome. Não, eu vou chacoalhar o galho agora. Eu vou lançar uma semente. Se eu não fizer ele sorrir, rapaz, de novo, sorri de novo. Porque eu sou violento e ele sabe. Ele manda, fala, oh meu amigo, eu gosto de tirar um sorriso do meu pastor. Então coloca a mãozinha no coração, em que muita gente estava no automático, ia perder a bênção. Ei, para você chegar em lugares que você nunca chegou, você tem que fazer o que nunca fez. Para você colher o que nunca colheu, meu Deus, eu sinto borbulhar, está borbulhando essa manhã aqui, esse dia o clima, esperando a semente. Faça o que você nunca fez, para você colher o que nunca colheu. Então põe a mãozinha no coração e ouça. Vai ser desses dias todos, vai ser a melhor oferta que teve de todos, que vai superar todas numa manhã. Mas fique atento, crede no vossos profetas e prosperareis, amém? Põe, eu tive que pegar o microfone, quase peguei dele ali, mas como eu respeito a autoridade, eu falei, eu te dou um minuto, vamos lá. Então põe a mãozinha no coração, vamos lá. Só escute, por favor. Senhor, que privilégio, um solo, meu Deus do céu, olha só. Pai, não é converseiro, eu estou em ebulição aqui dentro. Nem um dia eu pedi para ele o microfone, mas hoje eu tive que pegar o microfone, porque está uma ebulição aqui dentro. O solo, meu Deus do céu, olha só, chega borbulha de fogo dentro, chega, meu Deus, uma expectativa de destravamento e multiplicação, meu Pai. Meu Deus, aonde você não consegue chegar, a tua semente vai te levar. Pessoas que você não consegue sentar, como Saul, a semente dele levou uma mesa de network, e o que tinha mais? Tinha uma restituição, jumentas encontradas, uma revelação,
tinha uma mesa ampla de pessoas que ele jamais conseguiria sentar, tinha mais a melhor coxa, tinha mais uma unção de rei e um destino profético. É o que tem nessa manhã. Por isso, Pai, que a gente faça com entendimento, porque quem entende desfruta, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? E manda, que o solo está borbulhando. Aleluia. Obrigado, gente. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Seu Deus, essa semente. Que sejam sementes de ativações proféticas. Assim como a Tua palavra diz, que aquela semente ativou o destino profético daquele rei. Que assim seja essa semente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Multiplica as sementes semeadoras. Pastor Danilo Figueira. Muita gente me perguntou o nome do livro. Falei, pode achar que ele vai anunciar o livro. Mas, de uma maneira especial, entre tantas coisas que o pastor Danilo tem escrito, né, tantas coisas que ele tem escrito, tem 2 livros, não sei se ele trouxe os 2. Um é sobre discipulado, acho que está por aqui. Né, e outro é sobre liderança. Está aqui os 2. Tá? Particularmente, são 2 livros de cabeceira. Eu nunca disse para ele. Nós compramos uma grande quantidade dele, e eu tenho na minha sala um estoque desse livro aqui para todos os discípulos. Esse livro aqui. E esse livro de liderança é um livro mais específico, eu trabalho com o meu time de governo. Então, sabe, eu sei que ele vai falar sobre o assunto, particularmente eu te recomendo a fazê-lo. Obrigado, Djalma. Bom dia, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Muito honrado, mais uma vez, de estar aqui com amigos, me expondo à unção desse lugar. Você sabe que fica mais fácil a gente chegar do meio para o fim da conferência, porque é igual time grande, né? Põe os craques primeiro, aí quando entra o reserva já está 3-4-0. Então, se der show, contribuiu. Se não fizer nada, tocou para o lado, mas já estava garantido o jogo, né? Está garantido o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. É tão bom ver a igreja viva depois de um tempo tão desafiador, mas a igreja viva e sonhando. Eu espero contribuir com aquilo que eu tenho a compartilhar com vocês, para que esses sonhos sejam realmente ativados ao ponto de se tornarem projetos no seu coração. Você sabe que um dia eu estava dirigindo o carro pela minha cidade, Ribeirão Preto, e me veio um medinho assim do nada. Falei, meu Deus, será possível que algum desses sonhos tão nobres que o Senhor plantou no meu coração não se cumpram? E eu realmente, os meus grandes sonhos têm a ver com o reino de Deus. Mesmo envolvendo minha família, meus filhos, tudo tem a ver com o reino de Deus. A gente tem desejos sobre coisas, mas os sonhos são mais importantes. E aí eu esperava assim, um cafuné de Deus naquela hora, sabe? Que Deus me dissesse assim, não, que isso. Sonhos que eu plantei no seu coração certamente vão se realizar. Mas não foi o que ele me disse. Veio aquela voz clara do Espírito, que você conhece, né? A voz clara do Espírito me disse, sim, é possível que sonhos nobres que eu gerei em você não se cumpram. E aí eu entrei em crise. Eu falei, como assim? E tirei aquela semana para entender aquele recado, insistindo com Deus para que Ele destrinchasse aquela voz. E eu terminei aquele tempo de busca com algumas coisas no meu coração. Deus me disse que o meu sonho não se cumpre quando é só um sonho. Ele me disse também que o meu sonho não se cumpre quando eu só sonho. E ele me disse que o meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Diga comigo, o meu sonho, por mais nobre que seja, não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho e quando eu sonho só. Não, eu estou transmitindo a você algo que Deus falou comigo e que eu resolvi levar a sério. Porque às vezes a gente tem um sonho, mas nunca transforma em projeto. O que é um sonho? Um dia eu quero chegar a tal lugar, um dia eu quero fazer isso. O que é um projeto? É o caminho que eu tenho que construir para alcançar aquilo. O nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Então, se você tem um sonho, ainda mais se ele foi gerado pelo Espírito, transforme isso num projeto. Agora, uma vez que você tenha um projeto, o seu sonho não se cumpre se você
só sonha. Porque você tem que, ó, faz assim, ó. Quase sempre tem que suar a camisa, quase sempre tem que viver guerras, quase sempre tem que percorrer a terra. Lembra? Deus disse a Abraão, olha, desde o lugar onde estás, porque toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência. Abraão se esforçou para ver o mais longe possível. Aí Deus disse, agora levanta e percorre toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, sua camisa. Mas sabe, queridos, a maioria das coisas que Deus planta em nosso coração são muito, muito, muito maiores do que nós. Quem está acostumado com essa linguagem do Espírito sabe. Se o seu sonho é do teu tamanho, provavelmente é seu mesmo. Deus não tem nada a ver com ele. Pode até abençoá-lo, porque Deus costuma nos desafiar a coisas muito maiores do que nós. E aí você vai precisar de gente ao seu lado. O meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Se você quiser saber qual é o meu principal trabalho, é despertar pessoas para o mesmo sonho que Deus plantou em mim. Despertar e treiná-las para exercerem essa busca. Amém? Então guarda isso no seu coração. Não é a palavra que eu tenho, mas vai de bônus para você. E quem sabe lhe ajuda a chegar onde Deus quer que você chegue. Rapidamente aqui, deixa eu só despertar a curiosidade, eu sei que é uma oportunidade, tem muitos pastores aqui. Nós continuamos lá em Ribeirão Preto, tendo como a nossa grande estratégia de evangelismo, de arrastão, as casas de paz. Quem aqui já ouviu falar de casas de paz? Glória a Deus. Então, quem celebrou aí já tem algum fruto nisso, mas talvez alguém não conheça. Todos os anos, nós organizamos todo o nosso povo, de 2 em 2, para tentar replicar aquilo que Jesus fez em Lucas capítulo 10, quando ele pega 70 novos convertidos, discípulos mais novos convertidos, gente inexperiente, não eram bambambãs da fé, e Jesus organiza esses caras de 2 em 2 e lhes dá uma missão. Se espalhem, batam nas portas, entrem nas casas, e se houver numa casa um filho da paz, ou seja, alguém que os receba, fiquem ali naquela casa. Fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, manifestando o reino de Deus. E estava implícito que Jesus iria a cada casa em que eles entrassem. E a Bíblia diz que eles foram. Eu fico me mordendo porque a Bíblia não conta tudo, né? Deixa a gente na curiosidade. Eu queria tanto ter, assim, pelo menos um relato de uma reunião naquela casa de paz, porque é assim que nós resolvemos chamar. Entraram 2 servos de Deus numa casa, tinha um filho da paz ali, alguém que não conhecia Jesus, mas estava com o coração aberto, recebeu, e o que aconteceu ali? Não sei. O que eu sei, que é o que a Bíblia me diz, é que os 70, sem exceção todos, voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor... Você já viu um crente possuído de alegria? Gente, isso é poderoso demais. Eu sei, a gente vê mais fácil aí crente possuído de fome, às vezes de raiva, não é? Mas um crente possuído de alegria, porque o resultado do seu investimento no reino foi empolgante, foi isso que aconteceu. E é isso que tem acontecido todos os anos em nossa igreja, não apenas aí, mas se espalhou pelo Brasil, pelas nações. Então, as casas de paz é uma estratégia maravilhosa, simples e poderosa. E a novidade, que é isso que eu queria dizer para você, é que nós temos isso, inclusive um treinamento, para quem nunca ouviu falar, não sabe como implantar na sua igreja. Nós temos um aplicativo agora. Você baixa no seu celular, seja ele Android, iOS, você baixa. O custo que tem ali é baixíssimo e não é uma assinatura, é para sempre. Inclusive, as atualizações que nós fizemos, elas vão se inserindo. E aí você tem tudo o que precisa para desenvolver as casas de paz. Inclusive um treinamento em vídeo feito por mim, dentro do aplicativo. Então, basta você buscar, anota aí para você não esquecer, não agora, mas depois você busca na sua loja de aplicativos, Casas de Paz Oficial, só isso, Casas de Paz Oficial. Você vai ter acesso a essa ferramenta tremenda e você pode contar conosco também para te assessorar nessa proposta. Tá bom? E por último, antes de ler a palavra aqui,
e compartilhar. Djalma já fez menção, eu trouxe os nossos livros, é uma forma de deixar mais do que o púlpito permite, né? Porque eu tenho aqui um espaço, mas tanta coisa para compartilhar com vocês, não dá tempo, então eu compartilho o melhor através dos livros também. Quem sou eu? Apenas fazendo menção de alguns. Uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. Esse livro é sobre identidade para grandes coisas em Deus. O Fazedor de Discípulos, que é o livro no meu coração. A gente fala muito sobre fazer discípulos, mas entende pouco sobre como fazer discípulos. E esse é o grande mandamento da ressurreição. Jesus não nos mandou construir templos, fazer programas, ele nos mandou fazer discípulos. Então, acho que a gente precisa dar atenção a esse assunto. Esse livro vai lhe ajudar muito. E o mais recente, que foi liberado para o Corpo de Cristo durante a pandemia, e que está tendo uma repercussão maravilhosa para mim, é Liderança Acima da Média. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. Eu acho que essa leitura pode abençoar muito você e quem você ama. Tem mais lá, mas aí você vai lá e, com a sua curiosidade, busca mais informações, tá bom? Está lá naquela área. Pastor Moisés é pastor, discípulo meu. Quem cuida da nossa editora é quem pode também ajudar você com casas de paz. Eu brinco que a gente sustenta o Moisés para dar assessoria para os outros pastores, porque o que ele ajuda pastores a entenderem essa estratégia não está no gibi. Mas eu quero transmitir aqui o que Deus plantou no meu coração para essa manhã tão abençoada. Quem já está enriquecido aqui? Que tremendo. Coração e mãos diante do Senhor, é tudo que Ele quer. Sabe, queridos, eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha sido afetado por esse último capítulo da nossa vida. Nós saímos, eu acho que eu posso dizer com toda convicção, nós saímos de uma pandemia, diga amém? Mas ela mexeu com a gente, sim ou não? Mexeu com a nossa rotina, mexeu com os nossos programas, mexeu com a nossa alma, talvez tenha mexido até com o círculo de pessoas que nós amamos, porque foi um tempo também de perdas, de dores, de receios, de medo. E não há ninguém aqui, com certeza, que não tenha sido, de alguma maneira, afetada, nenhuma pessoa que não tenha sido impactada por esse tempo. Um tempo de restrições, um tempo em que nós tivemos que, forçados, colocar a marcha lenta em algumas coisas que nós estávamos tão empolgados fazendo para Deus. E eu acho que posso dizer também um tempo em que fomos ameaçados, não é verdade? Um tempo em que nós nos entristecemos com notícias e, quem sabe, até alguns se tornaram reféns do medo, porque, afinal de contas, a morte parece que estava ganhando o jogo. Eu estou aqui nessa manhã e estou fazendo isso por onde eu passo, como profeta de Deus, para dizer que esse tempo acabou. Para dizer que esse tempo de luto, de morte, de medo, esse tempo de paralisação, esse tempo de reticências, acabou. E que Deus já começou algo novo para nossas vidas, em especial para a vida da sua igreja. Sabe, quando nós ainda estávamos restritos, impedidos até de nos reunir, o Senhor começou a nos falar. Eu digo, dentro da minha comunidade, a comunidade que eu pastoreio, Deus começou a nos dizer, eu já estou fazendo algo novo. Isaías 43, 18 e 19 se tornou uma luz diante dos nossos pés. Uma palavra profética iluminando nosso caminho, ainda que nós estivéssemos num contexto tão apertado, tão restrito. Em Isaías 43, 18 e 19, o Senhor diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço, não que farei, eis que estou fazendo, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra está viva dentro de mim. Deus está dizendo que Ele começou algo novo,
e que o nosso desafio é perceber. Nós temos que perceber. Porque é possível que Deus esteja fazendo algo extraordinário e nós estejamos em outra frequência. Até porque, como eu disse, nossa alma foi tão afetada por más notícias e por más perspectivas e pelo medo, pelas perdas, que de repente a gente não nota que há um novo mover de Deus. E não é um mover para recuperar aquilo que nós deixamos lá atrás. Porque talvez você criou durante aquele tempo de restrição a expectativa de retomar, de voltar ao lugar onde você estava para correr atrás do prejuízo, seja ele qual for, financeiro, ministerial, familiar. Houve prejuízos. Mas Deus não está querendo nos levar ao ponto de onde nós tivemos que sair do caminho. Enquanto nós esperávamos, Deus estava agindo. E agora Ele vai lhe levar a um ponto bem adiante na estrada, onde Ele já está fazendo coisas novas. E eu digo que é preciso perceber porque, sabe, a decepção, a amargura pode nos cegar. Você se lembra daqueles 2 discípulos de Jesus que voltavam para Emaús, decepcionados, desistidos? Na verdade, eles voltavam para uma vida sem significado, porque, afinal de contas, andaram com Jesus, se empolgaram com Jesus, mas não compreenderam aquele lapso da cruz, não é? Não compreenderam como assim o nosso Senhor, aquele mesmo que ressuscitou mortos, que deu ordens ao mar, Ele está ali sangrando e ele não reage, e finalmente morre. E aquilo causou uma confusão. E agora era domingo, mas eles estavam com o coração da sexta-feira. Era domingo, mas eles estavam com os sentimentos e com a visão e com a perspectiva da sexta-feira. E a Bíblia diz que o próprio Jesus começa a caminhar com eles e eles não percebem, não reconhecem. Perceba que é possível, irmãos, que por causa das nossas confusões de alma, nós não percebamos o Senhor tão perto de nós. Eu espero que nessa manhã o Senhor lhe ajude a perceber, a notar que há um novo capítulo já inaugurado, que você precisa se inserir nele. E eu queria lhe levar a um momento da história bíblica que guarda, assim, muitas semelhanças, claro, guardadas as devidas proporções, mas muitas semelhanças com o que nós vivemos e com o que nós temos que viver agora. Eu me refiro ao tempo em que a Terra também foi, lá no passado, visitada por uma tragédia. Como eu disse, proporções diferentes, mas com muitas semelhanças, porque a morte reinou por um tempo. Eu me refiro aos dias de Noé. Quantos aqui conhecem a história de Noé? Bom, pelo menos a de Noé, né, irmão? Pelo menos a de Noé. Sabe aquela leitura que você promete fazer da Bíblia inteira todo ano e começa a marcar lá Gênesis 1, Gênesis... Pelo menos em Gênesis 6, 7, 8, você chega, né? Todo mundo conhece a história de Noé. E foi, assim, há muitos paralelos, porque a terra foi visitada por um juízo, e eu sei que o politicamente correto não permite que se fale isso, mas como eu não sou refém do politicamente correto, eu quero te dizer que sim, a terra foi visitada de novo por um juízo. Eu sei que essa história de juízo na cabeça de alguns crentes é um pouco complicada, porque não é uma compreensão equivocada da graça, não permite que eles pensem em Deus nos deixando colher dos nossos frutos. Mas, sim, tivemos um tempo de juízo sobre a terra. Eu descobri um jeito, sabe, Djalma, de definir juízo de uma maneira mais soft para o pessoal engolir. Na verdade, como humanidade, a gente deveria estar sob juízo o tempo todo, no perrengue o tempo todo, porque nós temos emitido como humanidade um cheiro muito ruim ao céu,
Concorda comigo? Essa nossa geração, então, nem se fala. Mas aí a graça, a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus fica segurando, Ele segura, e os homens vão vivendo como se não tivesse amanhã. De vez em quando, na sua soberania, Deus retira essa barreira da graça e aí deixa uma geração colher um pouco dos frutos do que tem plantado. E aí é dor, é morte. Foi o que nós vivemos. Foi o que aconteceu nos dias de Noé. O mau cheiro do pecado chegou até os céus, Deus disse, não quero mais. E veio o dilúvio. Mas Deus preservou uma família, um remanescente. Aliás, isso é algo que nós devemos celebrar e descansar, porque nunca houve uma tragédia na história que tenha destruído a igreja do Senhor. Em toda tragédia, Deus vai preservar a igreja, e não apenas como preservação, mas Deus vai preservar a igreja porque Deus precisa de sementes para o próximo capítulo. Então, você está vivo, certo? Você escapou. Talvez alguns aqui tenham vivido momentos de dor pela partida de irmãos, de entes queridos, mas o fato é que nós estamos aqui, e não é por acaso. Deus nos guardou como sementes para o próximo capítulo. Nós somos a semente do próximo capítulo. Amém? Mas você se lembra, Noé, com a sua família, tiveram que se confinar, como nós. Para se preservar, eles foram restritos dentro de uma arca, enquanto a morte fazia o seu trabalho lá fora. Imagino que tenha sido um tempo de alta tensão, e tristeza, e angústia, apreensão e questionamentos. Eu não sei você, mas enquanto nós fomos apanhados de surpresa, né? Logo naquelas primeiras semanas, quando de repente não podíamos nem reunir o nosso povo. Quantos pastores aqui sentiram o drama? Falar para uma câmera e achar que tem gente do outro lado, acreditar, né? Nós fomos surpreendidos, Deus não foi, mas o fato é que nós tivemos que recuar. E graças a Deus, porque isso foi para a nossa preservação. Mas passou. E eu não quero lhe levar ao tempo da dor, ao tempo da angústia. Eu poderia ler com você Gênesis 6, Gênesis 7, mas eu quero lhe levar a Gênesis 8. Abra a sua Bíblia em Gênesis 8, porque em Gênesis 8 o dilúvio já passou. Mas Noé ainda está na arca e ele precisa tomar atitudes em relação ao próximo capítulo. Eu não sei quantos de vocês, quanto você acha o texto, que é tão fácil de achar, né? Você ficou meio assim, com uma pulga atrás da orelha, quando começaram a falar que o mundo não seria mais o mesmo? Quem ouviu isso durante a pandemia? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Haverá um novo normal. E a gente ficou, mas que novo normal é esse, meu Deus? Que mundo diferente é esse? Será que nós vamos ter que nos acostumar a pôr máscara, tirar máscara, pôr máscara, tirar máscara, reunir, não reunir, que vai ser daqui para frente vai ser assim? Será que agora os homens, em nome da ciência, vão dizer como é que nós vamos nos portar? Mas, de repente, aqui estamos. E a minha constatação é que, de fato, o mundo não é mais o mesmo. E eu espero que nós também não sejamos, mas que nós tenhamos amadurecido e tenhamos ganhado uma percepção em Deus do que é para fazer nesse novo tempo. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Eu quero começar e vou fazer essa leitura comentando com você as coisas que Deus tem plantado no meu coração. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Aqui eu quero fazer a minha primeira pausa para te comunicar de uma atitude que nós temos que ter, se não tivemos ainda. É sair
da arca é sair da caverna, é sair do medo, é colocar a cara para fora. Nós precisamos olhar para fora e nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que interessa. É muito importante que a sua visão seja treinada para enxergar o que te faz avançar em Deus. Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, tudo que haverá em nós é trevas. Dentro dessas trevas, nós temos que treinar a nossa visão para que ela seja uma boa visão. E eu lhe pergunto, será que quando Noé, depois de tanto tempo confinado e imaginando como estavam as coisas lá fora, será que quando ele remove essa cobertura da arca, ele olha, ele vê um mundo assim, organizado, tudo bonitinho, cheiroso? Você acha que sim ou não? Não, claro que não. Todas as marcas, todas as sequelas do dilúvio estavam ali. Noé poderia colocar os seus olhos nas coisas devastadas. No início desse ano, nós acompanhamos, um amigo meu é pastor em Petrópolis, e a cidade foi visitada por uma chuva torrencial que matou num dia quase 300 pessoas. Uma chuva numa cidade brasileira. Imagina como foi o dilúvio, a devastação. Me lembro que esse meu amigo pastor da igreja metodista ali no centro de Petrópolis mandou fotos para nós, falou: parece que aconteceu uma guerra. As águas destruíram tudo, além de matar gente. Imagine o dilúvio. O mundo estava em desordem. Noé poderia colocar os seus olhos ainda nos restos mortais de animais e pessoas que estavam certamente por toda parte. Mas Noé colocou os olhos naquilo que interessava. A Bíblia diz que ele removeu a cobertura da arca, olhou, e eis que o solo estava enxuto. Ou seja, apesar dos pesares, a terra estava pronta para uma nova semeadura, um novo capítulo já podia ser iniciado. E sabe, um dos meus encargos nesse momento é levar os meus irmãos, os pastores, os líderes, a entenderem que não é hora mais de ficar lamentando, fazendo contas de perdas, não é hora mais de dar espaço ao medo, ao receio, é hora de colocar os olhos na terra pronta para uma nova semeadura. E você sabe que, na verdade, essa atitude de Noé, olhar para fora, foi motivada por uma notícia. As notícias, elas têm um impacto muito grande nas nossas vidas. E, por um tempo, Noé, acho que escolheu o emissário errado. Você vai se lembrar que, um pouco antes desse texto que lemos, Noé pega um corvo e ele manda o corvo buscar notícias. Vai lá fora e vê como é que está. E o corvo ia e voltava. E qual é a notícia que o corvo trazia? Boa noite. O consórcio de imprensa informa que a morte continua reinando. Fique em casa. Quem aqui conhece a Rede Corvo? Enquanto Noé ouvia o corvo, não havia nenhum estímulo para sair, para construir, para sonhar, para fazer nada. O negócio é ficar quieto aqui. Mas um dia ele teve uma ideia melhor. Um dia Noé soltou uma pomba. Uau! Eu acho que você já entendeu. Um dia Noé resolveu parar de ouvir a voz dos corvos e passou a ouvir a voz da pomba. E a pomba fez o seu reconhecimento. E você sabe, ela trouxe uma boa notícia. Ela trouxe no seu biquinho um ramo de oliveira. Ela estava dizendo: Noé, a terra já está pronta para você. E mais do que isso, meu filho, toda a unção que você precisa para viver esse novo tempo já está à sua disposição. Receba! Aí o homem se encorajou e resolveu olhar para fora. Foi justamente essa voz que ele passou a considerar. Eu acho que ainda tem gente por aqui que continua dando muito ouvido à voz do corvo. E a voz do corvo sempre te põe em medo, sempre te põe em incredulidade, em reticência. Mas a voz de Deus te estimula
e te dá um caminho. Amém? Muito bem, Noé então olha e ele vê o que interessa. Olha o que diz no versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé. Para de novo aí. Porque aqui, de fato, nós precisamos de uma pausa. Então disse Deus a Noé. Sabe, queridos, eu sei que tem muita coisa para fazer. Eu sei que alguns de nós, incluindo pastores, temos que, de alguma maneira, recuperar certas perdas. Que, em parte, o trabalho que a gente tem que fazer é correr atrás do prejuízo. Eu sei que as demandas desse novo tempo são enormes, mas não adianta a gente sair no peito e na raça, afobados, tentando vencer na carne, na moral, os desafios que nós temos adiante. Se há uma coisa que nós precisamos, particularmente como indivíduos, como pais de família, como líderes na casa de Deus, como profissionais, o que seja, uma coisa que nós precisamos vitalmente nesse momento é ouvir Deus. Porque, como eu disse, eu estou te transmitindo algo de fato do céu, uma profecia nessa manhã. O que Deus quer fazer nesse momento da nossa história não é uma reedição daquilo que Ele já fez. Não é. Não é te levar de volta ao espaço, às práticas, às experiências que você já teve e domina. Sabe, eu tenho tanta coisa que eu domino no ministério, mas Deus está me dizendo, desapegue-se delas, desapegue-se até das coisas que lhe deram tanto resultado no passado, porque eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou falando de rios no ermo, caminhos no deserto, onde ninguém espera que aconteça, vai acontecer como ninguém previu. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, prepara para o susto. Deus vai te assustar com as suas formas novas de fazer. Eu estou falando tanto de experiências com o Espírito, mas eu estou falando de novas estratégias. Eu nem posso definir porque é novo, não dominei. Mas estou dentro. Estou dentro. Porque, agora, veja bem, nós precisamos ouvir Deus. Há uma direção, não vai no automático, não vai no piloto automático. Há uma direção para esse momento, pastor. Talvez, se você não fez isso, você precise fazer, separar um tempo considerável de jejum e oração, onde você se cale. Onde você se cale diante de Deus, onde você não chegue com aquela folha que nós costumamos fazer, preenchidas com todos os nossos ideais e projetos para que o Todo-Poderoso assine. Não, ponha-se diante dele com um papel em branco, já assinado por você, e diga, Senhor, preencha aí. Preencha aí o que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, o que o Senhor tem para a minha igreja, para o meu ministério, o que o Senhor tem para a minha carreira profissional, agora, nesse capítulo. E certamente Deus falará. Então disse Deus a Noé, tanta pressa em fazer, mas Deus tem algo a dizer e é melhor parar para ouvir. Você nunca perde tempo quando para ouvir o seu Senhor. Bem, mas o que foi que Deus disse a Noé? Versículo 16. Sai da arca e contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Preste atenção, há dois comandos aqui muito importantes. O primeiro é sai da arca, mas que eu vou abordar na sequência. Mas Deus não diz apenas Noé, sai da arca. Deus diz, Noé, sai da arca e contigo. E contigo, tua família. E contigo, tua mulher, teus filhos e tuas noras. A tua família precisa estar agregada para esse novo tempo. Amados, não é uma força de expressão, uma frase de efeito, é algo vital para nós. Se nós resolvermos que vamos viver esse tempo em Deus, deixando a nossa família para trás, ou no mínimo dispersa, nós vamos chorar. Sabe, não é preciso ter discernimento para entender que o inferno
apontou todos os seus mísseis para as nossas casas, para os nossos casamentos e principalmente para a próxima geração. Eu vivo pela próxima geração. O meu sentido é a próxima geração. Sabe, nesse livro Liderança Acima da Média, há um capítulo, o primeiro, que, para te ser sincero, eu tive dificuldade de terminar, de tanta revelação que Deus me deu sobre a próxima geração, sobre não ser ponto final de nada, nem ponto central, sobre ter senso de continuidade, a próxima geração. Se você não tem a próxima geração, acabou. Acabou. Agora, veja bem, no afã de fazer, de construir, de viver, não é? De sacudir a poeira daquele tempo tão chato que nós vivemos, nós podemos sair e deixar para trás o mais importante, nossas famílias. Sai mais contigo, tua família. Meu irmão, já chegou a época em que se você pega o seu filho, sua filha, lá, adolescente, entrega a uma escola, a um ensino médio, depois a uma faculdade, esperando, depois de 8 anos, de 5 anos, receber alguém preparado para a vida. Se você simplesmente terceiriza os seus filhos, eu sinto lhe dizer que daqui 8, 5, 4 anos, você não vai reconhecê-lo. Se você estiver distante, você não vai reconhecê-lo. Você vai receber de volta um incrédulo. Você vai receber de volta alguém completamente dominado pela mentira. Eu digo isso porque sou pai já de 2 adultos, uma filha que é médica aqui em São Paulo, veio para cá terminar o seu curso, fazer a residência, Monique, e o meu filho Gabriel, que também se formou esse ano, mas que está se preparando, será ungido pastor no ano que vem, se Deus quiser. Ambos servem ao Senhor, ambos se casaram aliás, Monique se casou com seu primeiro namorado aos 20 e poucos anos, e Gabriel vai se casar agora em dezembro, aos 25, com a sua primeira namorada. Apaixonados pelo Senhor, comprometidos com o reino de Deus. Agora, veja bem, queridos, não foi fácil, não. Foi gracioso, mas não foi fácil. Desde o começo eu entendi que eu e Mônica, minha esposa, nós precisávamos estar juntos. Eu fui junto com os meus filhos para a faculdade. Você imagina o que seja uma faculdade de medicina na USP, acerca de implantação de ideologias anticristãs e tudo mais? Então, cada vez que a minha filha chegou em casa com ideias um pouco divergentes daquelas que nós tínhamos construído, eu e minha esposa estávamos com ela. Nós estávamos juntos e preparados para responder à nossa filha qual a razão da nossa fé. Por isso, podemos dar esse testemunho. Agora eles não servem mais ao nosso Deus, eles servem ao seu Deus. A Monique veio para cá terminar o seu curso de medicina no HC aqui, mas a primeira coisa que ela fez foi se vincular à igreja do Senhor, se tornar uma líder de célula. Mas se você sair atabalhoado, tentando fazer o que Deus quer que você faça, é deixar a sua família para trás, a sua esposa para trás. Dizem que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Você sabe que tem um barraco na Bíblia. Você já viu barraco narrado na Bíblia? Tem um barraco. Um avivamento estava acontecendo. A Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém. O grande homem de Deus, Davi, estava eufórico, dançando e celebrando com todo o povo. E a Bíblia diz que depois de fazer todo aquele culto maravilhoso e colocar a arca no seu devido lugar, depois de tantos anos, Davi despediu as pessoas, a multidão, dando, sabe, um bolo, enfim, alguns mantimentos para cada um. Ele abençoou todo mundo. Esse é o líder que abençoa todo mundo. Mas a Bíblia diz também que Mical, sua esposa, observava tudo de uma janela. E quando Davi, diz a Bíblia, ele volta para casa com o propósito de abençoar agora a sua casa, ele encontra
Não sei se você já viu essa cena. Mãozinha na cintura. Acima da cintura, né? Pezinho batendo aqui. Ele encontra uma mulher abandonada, uma mulher amarga, uma mulher que lhe recebe com palavras de insulto, dizendo muito bem. Isso é na versão super atualizada da Bíblia, tá? Mas está lá, pode conferir. Eu só estou parafraseando aqui. O que Mical disse a Davi foi muito bem. Estava se exibindo para a mulherada. É que a linguagem da Bíblia é mais clássica, irmão. Não é? Porque na linguagem clássica o rei estava se descobrindo aos olhos das suas servas. Traduzindo, estava se exibindo para a mulherada. Como um sem vergonha e vadio se exibe. São esses os termos que estão lá. Então percebe como está essa casa. E Davi, que estava tão espiritual, que voltou com o intuito de abençoar a sua família, que com certeza ele chegou em casa falando em línguas. Mas na hora que ele encontra essa mulher amarga, e que não é amarga porque quis ser amarga, ela, claro, não soube acessar o trono da graça para desfazer a sua amargura, mas porque Mical é essa mulher que não está junto com o marido no avivamento? Ah, porque lá atrás, bom, eles se casaram apaixonados, cheios de sonho. O cara fez uma guerra para casar com aquela mulher. Enfrentou os filisteus e fez coisa que eu não faria. Quem lê, entenda. Bom, casaram-se, mas aí vem a perseguição, o pai dela, Saul, começa a persegui-lo, ele tem que vazar, e a Mical fica para trás. Um longo período. Alguns dizem que 8 anos. Davi sumiu, mas sumiu tanto que o pai dela falou, você não tem marido, vou te dar para outro aqui. Ela se casou com Peutiel. Aí quando o jogo vira, Davi se transforma no rei, e ele bate na mesa e ele diz, eu quero minha mulher. Alguém fala, sua mulher? Sua mulher? Não, sua mulher já está com outro, porque você sumiu, cara. Ele fala, não, mas eu quero. Eu só estou mostrando para você os bastidores da vida de um homem abençoado, mas com uma família detonada. Davi foi modelo em tudo, menos no quesito família. Então, essa mulher amarga, porque ela volta para casa trazida à força. O homem, o Peutiel, vem chorando atrás dela, até que alguém lhe diz, cara, volta para trás, porque o Davi agora é rei. Então, essa mulher, ela é amarga. Mas e o seu marido? O seu marido, quando encontra uma mulher carnal, ele que estava na cruz, mas parece que estava grudado na cruz com velcro. Porque tem crente que está na cruz, mas é com velcro. Não está crucificado, não. Sai fácil. E o barraco é fomentado, porque enquanto a mulher chama o marido de vadio e sem vergonha exibido, ele diz, eu sou escolhido, porque o teu pai que não prestou para nada foi... Eu preciso lançar essa Bíblia, não preciso? Porque está tudo lá, gente, é que vocês não veem. E, na verdade, esse relato todo termina dizendo, e Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Não é esse o ministério que nós queremos construir, irmãos. Então, nós temos que, sim, sair da arca, encarar os desafios. Nós precisamos construir um mundo novo. O novo normal não será imposto, o novo normal vai ser determinado pelo que a igreja decide viver. Quem governa é o povo de Deus nessa terra. Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Você crê nisso? Mas antes disso, querida, agrega a tua família. Agrega a tua família. Sai da arca, mas contigo. Tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Entende?
Paulo está dizendo que se você está empenhado em coisas, ainda que sejam muito boas e espirituais, mas se você não cuida dos seus como prioridade, você está desviado. Tem pastor que está no púlpito desviado, porque, bom, é o que eu consigo entender aqui, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se negou a fé, desviou. Diga família. Eu não sei o que você precisa, talvez você tenha, nesse momento, uma família bem agregada, mas talvez você tenha, inclusive, a carência de milagres para que isso aconteça, pois busque esses milagres e faça a sua parte por eles. Nós precisamos ser uma só família na reconstrução. Amém? Acho muito interessante, não vou aqui gastar tempo com isso, mas no versículo 17, Deus diz assim, vou só encurtar o texto, todos aqueles animais que entraram contigo na arca, agora deixa-os sair. E a mensagem que Deus me diz com isso é, Danilo, ainda que tenha havido perdas humanas, perdas emocionais, perdas materiais durante esse tempo, tudo o que você precisa para construir esse novo mundo está saindo com você da arca. Não vai faltar nada do que você precisa. Eu transmito essa mensagem ao seu coração também. Talvez você não tenha nesse momento tudo que gostaria, mas tudo o que você precisa para construir o novo capítulo da sua história, da história desse mundo, está saindo com você do confinamento. Amém? E, aliás, é daí que você vai se prover para as suas primeiras ofertas, porque você vai perceber que Noé se provê de alguns desses animais para oferecer ao Senhor. Mas eu queria te dizer algo muito importante. Talvez tenha que chegar ao coração das suas ovelhas. Sabe, a postura ou o ambiente, talvez seja melhor eu dizer a postura que nos guardou por um tempo. Agora, se nós insistirmos nela, ela pode nos matar. Quando eu vejo no versículo 8 Deus dizendo, versículo 16, sai da arca, no versículo 18, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saiu. Eu quero que a sua ênfase esteja nesse verbo, saiu. Que é tomar a atitude de deixar uma zona de conforto. Porque, veja bem, queridos, aquela arca, ela foi a sobrevivência daquele pessoal. Assim como muitas restrições às quais nós tivemos que nos submeter, muitos passos que nós tivemos que dar atrás, foram necessários para que nós pudéssemos ser guardados desse momento difícil. Eu não reclamo disso. Eu não reclamo de ter tido que acionar meios de comunicação, internet, aprender a fazer um monte de coisa online, porque foi necessário e era a maneira de preservar o pastoreamento e a fé. Mas esse tempo já passou. Nós precisamos retomar, nesse sentido sim, retomar a mão na massa, os olhos nos olhos, a imposição de mãos, a comunhão dos irmãos. E eu sei, porque converso com pastores todos os dias, que uma parte das nossas ovelhas se acomodou e achou que a vida online é uma alternativa à vida cristã. Não! Foi uma provisão de sobrevivência. Não estou dizendo que nós não tenhamos que usar os meios de comunicação, as mídias, claro, é a esquina do mundo, a igreja precisa estar aí. Mas o que eu quero dizer é que a igreja acontece quando está, como nós estamos nessa manhã, juntos, quando nós nos servimos uns aos outros, quando nós nos tocamos, quando nós inspiramos uns aos outros, até com o brilho do nosso olho, com o nosso abraço. Então é preciso sair da arca, deixar toda a postura de comodismo. Talvez você mesmo entrou numa marcha lenta ministerial por necessidade. Mas agora é preciso sair disso. Eu tô quase apelando já. Porque uma parte do meu rebanho também ficou nessa. E eu estou pensando, meu Deus, eu estou vendo os sinais acontecendo, já Jesus volta, e eu vou ter que fazer uma live para esse povo.
Fazer uma live, ó pessoal, Jesus voltou ontem, está uma maravilha aqui no céu. Ó, curte aí, dá um like. Sabe, nós não podemos abrir mão de ser igreja. Não podemos, tem que sair da arca, tem que sair do comodismo, tem que, sabe, engatar as marchas e pisar no acelerador. Já passou o tempo da espera, amém, queridos? Não espere mais, é agora, dispõe-te, Isaías 61, dispõe-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu acho tremenda essa profecia, essa promessa, porque está falando de algo que Deus já está fazendo. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, isso depende de Deus. Mas há um verbo que antecede a tudo isso, dispõe-te, isso é comigo. Isso somos nós temos que nos dispor para esse novo tempo, que eu chamo assim de novo normal. E Noé saiu, e o que você acha que ele fez? Tanta coisa, o mundo devastado. Ele precisava pensar na subsistência da sua família. Nós vamos viver de quê? Nós temos que plantar, temos que colher, nós temos que... Tanta demanda. É assim que estamos. Como pastor eu estou assim, tem tanta demanda diante de mim. Mas veja a prioridade desse homem, que me inspira tanto. Versículo 20. Quando Noé pisa na terra seca, ele não sai correndo para fazer coisas. Levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Você compreende o significado desse gesto? Antes de qualquer coisa, no novo capítulo, no novo normal, antes de tudo, precedendo a tudo, baseando a tudo, eu construo o meu altar. Aliás, o nosso altar, o altar da minha família. Antes nós nos oferecemos, antes nós semeamos, antes nós nos apresentamos a Deus. Eu acho que vocês concordam comigo de que nós estamos indo para o funil da história. O funil da história é um tempo de definições, é um tempo de guerras, é um tempo de luz ou trevas, de limpo ou sujo. É um tempo de pressão. Não estou desenhando aqui um mundo perfeito. E como é necessário que nós estejamos baseados na nossa devoção ao Senhor. Relacionamento com Deus. Eu às vezes fico até meio constrangido de falar disso para pastores. Mas às vezes, pastores e líderes, nós estamos ocupados com tanta coisa, nós estamos tão ativos. E o nosso altar está deserto. E nós invertemos as prioridades, isso não vai dar certo. Eu não consigo ver um crente prevalecendo nesse novo mundo sem um relacionamento profundo com Deus, que se constrói no secreto. Que se constrói no secreto. O que nós vamos ser em público vai ser sustentado pelo que nós construímos no secreto. Esse livro que eu estou disponibilizando para vocês, Liderança Acima da Média, é uma avaliação da vida de José. José, filho de Jacó. José que é conhecido por aí como José do Egito, mas eu estou liderando uma campanha mundial de resgate do nome desse cara, porque se tem uma coisa que ele nunca foi, é do Egito. Ele viveu no Egito, sofreu no Egito, triunfou no Egito, mas no Egito ele nunca aceitou ser. Tanto que quando estava já no fim da vida, ele chamou seus parentes e disse, olha, vamos ficar aqui por muito tempo ainda, mas no dia que Deus nos levar para a terra que Ele prometeu aos nossos pais, levem os meus ossos. Eu não sou do Egito. Então, a partir de hoje, você não cometa mais esse pecado de chamar o cara de José do Egito, tá bom? Mas quando... No fim da vida, Jacó reúne os filhos para abençoá-los. E o 11º se curva diante do seu pai. O pai põe a mão na cabeça dele e diz, José. José é ramo frutífero, plantado junto à fonte. Os flecheiros atiram contra ele, lhe dão amargura. Seus braços, porém, são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pela pedra de Israel, pelo pastor com P maiúsculo.
E tem tanta riqueza ali, meu amado, que eu gostaria muito que você acessasse através dessa leitura. Mas uma das coisas... E aí, Jacó termina a bênção, que eu chamo mais de o testemunho sobre o seu filho, dizendo: José foi destacado entre os seus irmãos. É por isso que eu proponho liderança acima da média. Quem se destaca. Mas uma das chaves mais importantes: José é ramo frutífero, ramo junto à fonte. Fica junto à fonte. Foi o relacionamento desse homem com Deus, sua devoção pessoal, que o sustentou por mais de 20 anos, longe da sua família, longe da cultura, longe de qualquer outra referência de fé. José não tinha um líder, um pastor que ligasse para ele, mandasse uma mensagem de zap de vez em quando, dizendo: e aí, filho, tudo bem? Firme na fé? Não tinha. Mas ele se manteve tão firme na fé, que nos momentos mais difíceis, e foram muitos, ele não titubeou. Quando ele foi cercado por aquela mulher adúltera, a mulher do Potifar, a Bíblia não diz o nome dela, deve ser Potifera. Quando a Potifera veio para cima dele, um jovem cheio de hormônios, ele disse: não faço, não faço. Eu perco a liberdade, mas não perco a vergonha. Não perco o caráter. Não faço. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sou leal ao seu marido, que me confiou tudo que tem, menos você. Em segundo lugar, eu não pecaria contra o meu Deus. Agora, como é que um cara se mantém por 20 anos, longe de igreja, longe de família, sem um crente, num raio bem distante, e ele se mantém fiel a Deus, plantado junto à fonte? Essa é a única maneira de nós prevalecermos nesse novo capítulo da história. Homens e mulheres que têm relacionamento profundo, constante e crescente com Deus. Amém? Olha como termina essa história, que eu termino também. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou. E o Senhor aspirou o suave cheiro. E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo ser vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Agora eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Porque justamente por causa de todas as posturas da semente que Deus preservou para aquele novo tempo, que eu descrevi enquanto eu discorri aqui. As posturas que eu poderia resumir em coragem para olhar para fora, em discernimento para saber que voz ouvir, em consagração, em compromisso familiar, todas essas coisas que terminam num altar, e dali um cheiro. E aquele Deus que, pouco tempo antes, havia sentido o mau cheiro do pecado e havia dito: eu me arrependo de ter feito homem. E havia permitido que o juízo viesse. Esse mesmo Deus agora, Ele está... Tem algo vindo da terra que suscita, que ativa a minha graça. Não tornarei a amaldiçoar o homem. Não trarei de novo aquilo que eu trouxe. A partir de agora, as coisas voltam a funcionar. Os processos serão completos novamente. Quem semear vai colher. Quem trabalhar vai descansar. O mundo vai voltar à ordem, porque é um cheiro subindo desde a terra que agrada ao meu coração. E quando Deus sente esse cheiro, meu irmão, Ele libera a sua graça. Se você me perguntar: e o novo normal, pastor? O novo normal depende de nós. O novo normal depende de que nós sejamos essa semente de Deus para esse novo tempo. De que nós levemos muito a sério essas coisas. E à medida em que Deus percebe como nos movemos, Ele abençoa a nossa geração. E o que eu espero
eu espero a maior colheita da história, não da minha igreja, da história da igreja do Senhor em todos os tempos, porque é assim que vai terminar um povo santo e vitorioso, que estabeleceu o reino de Deus e que pode receber o rei para reinar para sempre. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Aleluia. Sai da arca. Você já desligou a rede Corvo, né? Boa noite. Os caras continuam dando todo dia a contagem das mortes. Você já viu? Tem um espírito por trás disso. Até certo ponto foi informação. Mas um espírito de intimidação. Um espírito de medo, de pânico, que se espalhou pelo mundo, que entrou no coração de muitos dos meus irmãos. Quis entrar no meu. Ainda bem que a pomba chegou. A pomba está em conferências como essa, trazendo o seu ramo de oliveira e distribuindo a visão e a unção para o novo tempo. E bem-aventurados são aqueles que pegam o sinal do céu. Como disse meu amigo Djalma, aqueles que percebem o sinal e que se voltam para ele. Sou eu, é você? Levanta as suas mãos aos céus, querido. Disponha-se para esse novo tempo. Eu queria que, enquanto somos conduzidos aqui em alguma canção, que você tivesse uma conversa muito séria com Deus. Realmente que você orasse de maneira pessoal, mas que você orasse respondendo: Senhor, eu estou aqui, eu fui preservado, eu não sou um acaso. A Covid não me levou, a angústia não me levou, o pânico não me levou. O Senhor me guardou. Eu te dou graças pela arca, pelo confinamento, pela restrição. Por tudo te dou graças, pelas máscaras, mas aleluia, passou esse tempo e agora o que me espera é uma terra pronta, adubada. Eu quero te dizer, querido, que a tragédia fertilizou a terra, a tragédia fertilizou a terra para a nossa semeadura. Escuta isso, eu estou te falando em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. A tragédia, a morte que trouxe tanta dor, ela adubou a terra. A terra que nós temos agora, ela é mais produtiva do que a terra que nós tínhamos há 2 anos e meio atrás. É essa a verdade que você tem que fazer. Construir altares, semear e trabalhar e sair e encarar e construir e lutar. Sai da arca. Converse com seu Deus. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei.
Eu quero orar com você, eu quero assumir diante de Deus. Eu quero dar o meu presente para esse novo capítulo. O meu presente, sabe a chamada? Sabe quando o professor diz fulano de tal e você dizia presente? Vamos dizer presente? Não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquece, esquece, esquece. Teve dor, esquece. Teve perda, esquece. Teve medo, esquece. Eis que faço uma coisa nova. Deus está dizendo, está saindo a luz na tua casa, está saindo a luz na tua família, está saindo a luz no teu ministério, uma coisa nova. Perceba, perceba, volte-se para a sarça. Eu porei rios caminhos no deserto e rios no erro. Onde ninguém espera, eu farei brotar. Daquilo que ninguém domina, eu farei fluir. Eu quero orar com você, mas eu quero de uma forma muito específica também declarar libertação àquele que recebe essa palavra na sua mente, mas que sente o seu coração ainda preso na angústia, preso no medo, preso no desânimo, na falta de coragem de sair, encarar. Se você precisa dessa libertação, não importa se você é um pastor ou um novo convertido, sai do seu lugar, vem mais para perto do altar aqui. Se você não apenas precisa, mas você resolve romper com esse espírito. Eu não sou muito favorável a ficar fazendo orações sobre gente passiva, gente que está querendo apenas receber uma oração. Jesus sempre dizia, a tua fé te salvou. Sabe, o que te liberta, o que te cura, o que te traz para um novo tempo é a sua atitude diante de Deus. Então sai do seu lugar para dizer, Senhor, hoje eu estou rompendo com o espírito de pânico, de medo, de desânimo, de falta de perspectiva. Eu estou fechando aquele capítulo na minha história, capítulo de luto, de dor, de prejuízo. Eu fecho esse capítulo e eu piso na página nova que o Senhor já começou a escrever. É isso que você está falando ao vir à frente. Se você não consegue chegar aqui, dê os passos que você pode dar. Deus entende o teu gesto. Senhor, aqui estamos nós, recebendo a tua palavra, porque é tudo que nós precisamos para viver um capítulo extraordinário na nossa história. E a tua palavra é: sai da arca, tu e tua casa. Aqui estamos nós saindo da arca. Aqui estamos nós traçando, ó Deus, uma linha entre o passado e o futuro. E dizemos, nós deixamos para trás o passado e nós pisamos agora nesse futuro já em curso, Senhor. Te agradecemos porque nos preservaste, porque nos guardaste como semente, porque a morte bateu a nossa porta e não nos achou, porque estávamos trancados numa arca que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo confinamento, pelos limites, te agradecemos. Mas agora olhamos para fora, Senhor. Agora levantamos as nossas mãos diante de Ti e nós recebemos esse ramo de oliveira que o Senhor já preparou. Nós recebemos essa unção para esse novo momento, Senhor, para o tempo da construção do novo normal que vem do céu para a terra. Nós aceitamos o desafio. Sim, Senhor, nós temos um mundo com sequelas, com devastações, mas nós temos um coração cheio de fé e nós estamos dispostos a reconstruir, Senhor. Eis-nos aqui, eis-nos aqui. Senhor, eu levanto o meu cajado e a autoridade que o Senhor me deu para declarar libertação ao cativo, aquele que foi dominado pelo medo, pelo pânico, aquele que foi dominado pela falta de vigor, pelo desânimo.
Eu declaro sobre ele agora, sobre ela. Eu declaro libertação, 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 libertação. Seja a sua alma livre para sonhar. Livre, 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 livre para sonhar. Volte, volte sobre a sua alma. Volte a coragem. 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 Que o poder do Espírito te levante hoje. E nele você avance em nome de Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Enxuga definitivamente, Senhor. Põe o ponto final no luto. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é o meu Deus. É quem tu Esse é o seu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és, 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 esse é esse é quem tu és, 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 esse é quem nunca falhou, meu Deus nunca falha, nunca parou, meu Deus nunca falha. Mesmo que eu não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca falhou, meu Deus nunca falha. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Nunca parou, meu Deus nunca falha. Aleluia. Profecia de Isaías, capítulo 64, versículo 4, é uma declaração muito forte. Diz assim: desde a antiguidade, nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu falar. Um Deus além de ti, presta atenção, que trabalha por aqueles que esperam nele. Enquanto você aguarda, enquanto você espera, enquanto você confia, Deus trabalha. Há uma profecia em Amós, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz assim: Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é bom. Profecia essa: Deus é bom. Uma fortaleza no dia da angústia. Mas Ele conhece aqueles que confiam nele. Não se trata de quem Deus é, se trata de o que nós vamos fazer com aquilo que Deus quer fazer com a gente. Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele sabe que confia nele.
Essa manhã, não sei se você percebeu a movimentação do Espírito, nos levando a um lugar mais elevado do que um ouvinte, a dar atenção mais atentamente, mais apuradamente naquilo que Deus estava fazendo. Essa manhã Deus deu uma saculejada na gente, mais uma vez. Que essa verdade possa ser uma verdade para você, porque a verdade só se torna verdade para você quando você toma ela para você mesmo, porque ela se tornou uma verdade para mim. Amém? Glória a Deus. Volta para o seu lugar, por gentileza, por um minuto mais. Obrigado, gente. Essa turma é top, né, gente? Fala a verdade. Você está falando com o pastor Danilo. Estava falando com o pastor Danilo Figueira que, no final desse ano, Deus me inquietou muito com essa palavra de Isaías 43. E quando Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre isso, eu comecei a relutar-se contra esse tema. Deus falou que esse ano tinha que ser um ano de recomeços. A princípio eu falei, isso é coisa do meu desejo pessoal. Estou louco para recomeçar tanta coisa. Eu lutei muito, porque eu jogo muito contra mim, eu sou muito criativo, sabe? Eu tenho que me segurar, porque se eu não me segurar, eu vou na frente dela, a nuvem vai ficar e eu vou levantar. Entendeu? Então eu preciso jogar contra mim sempre. Eu fui gerando, até que eu entendi de Deus exatamente esse alinhamento. Que era um ano de sair desse lugar, dessa caverna, sair dessa arca e ver que tem uma terra preparada para isso. Um tempo de recomeço, querido. Obrigado, pastor Danilo. Sabe, só fortalece aquilo que Deus colocou no nosso espírito. E esse ano nós pregamos 16 mensagens sobre recomeços. E quando ontem o pastor Estéreo falou que não vinha, eu falei, vou para minha zona de conforto. Estou no recomeço. E peguei lá minhas 16 mensagens, que está tornando um livro. Aí eu falei, deixa eu pegar aqui a melhorzinha para pregar. E graças a Deus eu não preguei, senão eu ia passar vergonha. Mas, queridos, eu entendo que é um ano de recomeço, se prepara, é uma palavra profética para a igreja brasileira, sabe, para o momento que nós vivemos isso. Amém, queridos? Hoje à tarde, para a gente não alongar muito, nem vocês esperarem muito, às 2h da tarde, eu vou ter uma conversa com os pastores e líderes que querem conhecer melhor a visão do Remi. Já disse, repito, o Remi não é um evento. O evento é uma ativação, tá? Eu até brinquei ontem com o pastor Eibe, falei assim, pastor Eibe, e também depois conversando com outros pastores, eu falei assim, olha, o nosso evento, na verdade, a gente faz o evento, isso é um anzol, a gente joga um anzol na água. E a gente pega umas minhoquinhas bonitas, conhecida, famosa, e pendura a minhoquinha. Aí pendura o Luiz Hermínio, pendura o Danilo, pendura o Eibe. E você vem atrás da minhoca e você vai ser fisgado. Na verdade, o evento do Remi nada mais é do que uma ativação, né? Uma ativação para você viver um entendimento da importância do relacionamento. Mas, querido, por gentileza, relacionamento não se faz hoje você é ativado e daqui a um ano você volta para ser ativado de novo, tá? Então, nós ativamos isso para gerar o dia a dia, as mesas de relacionamento. Não há frente denominacional, não existe vínculos de igreja. Remi é uma visão de CPF. Deus nos falou, não se envolva com CNPJ, cuide de CPF. Nós não nos envolvemos com a estrutura de igreja, com denominações. Nosso coração é um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Então, a ideia de darmos um ombro, como dizia na minha querida, preciosa igreja que me criou, a Igreja Batista, estender a destra da comunhão, né? É simplesmente isso. Começarmos a caminhar um ao lado do outro, ajudar um ao outro. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, nem tanto que não precisa receber. Então, isso tem sido isso no norte. A gente quer falar como isso pode funcionar dentro da sua mesa, da sua cidade. Como é que você pode fazer isso sem afrontar ou confrontar aquilo que já existe na sua rede denominacional, no conselho de pastores. Nós queremos ser um braço a mais uma vertente para gerar esse ambiente de relacionamento. Então, hoje, às 2h, não será demorado, no máximo 1h, nós vamos sentar, passar um pouquinho da visão, responder algumas perguntas. Então, 2h, para quem tiver interesse,
Nós vamos ter esse encontro aqui com líderes e pastores, vai ser aqui no templo, e às 3 horas estamos liberados. À noite, pastor José Gonçalves, a partir das 19 horas, tá? Nós vamos liberar o templo, tá? Para poder fazer a limpeza, e assim que tiver o grupo de serviço, no horário que terminar a limpeza, o grupo de serviço já te autoriza a entrar. Tá? E quero dar uma boa notícia para vocês, né? Amanhã, eu queria que você fizesse um favor, queria que você fizesse algo. Amanhã, nós estamos liberando a entrada para o Remir. Quem não fez inscrição, muita gente, mais de 300 pessoas de fora, disseram assim, nós não queremos, nós não podemos. Então, nós vamos liberar. Pastor, como é que você vai liberar se já está cheio? É que grande parte das caravanas estão indo embora amanhã cedo. Pessoas que estão no norte do país, no sul do país, têm suas igrejas no domingo, e não vão poder ficar aqui. Então, nós vamos ter bastante espaço no auditório. O que nós fazemos? Então, o Rafael pega lá, dispara para tudo que é pastor lá das Campinas, diz assim, vem todo mundo, está liberado. Tá? E todos os pastores aqui da região de São Paulo, sabe, pode acionar, chame teu amigo, teu parente, teu pai. Nós não aceitamos, tá, que pessoas que queiram ficar de fora. Então, nós estamos franqueando tanto as 2 sessões da manhã, quanto a sessão da noite. Tá? Pela manhã teremos pastor Hélio Peixoto, pastor Paulo Canuto, e à noite, pastor Vitor Nelas. Tá? Eu queria que ele não estivesse aqui para ouvir o que eu vou falar. Tá? Pastor Vitor é uma das pessoas que eu mais respeito nos Estados Unidos. Ele mora na América, é um brasileiro que carrega algo dentro dele impactante. Eu nunca ouvi o pastor Vitor sem que algo mudasse dentro de mim. É um amigo. Carrega uma unção extraordinária. Ele vai encerrar a conferência amanhã. Tá? Então, se eu fosse fazer, primeiro, eu não perderia. Segundo, você quer abençoar alguém? Pode convidar. Pastor, e se encher? A gente fica em pé. Um dia só não faz mal para ninguém. Né? Um dia só não faz mal para ninguém. Então, pode trazer filho, pode trazer tudo que você quiser, traga. Tá? Não tem espaço, não vamos dar um jeito. Então, amanhã, vamos abrir a porteira e está liberado. Fechado? Tá? Última coisa, nós compramos, a igreja comprou mais de 40 refeições para poder ajudar, porque ontem tivemos um vacilo do fornecedor, e eu soube agora que nós temos ainda 30 refeições, tá, à sua disposição. Então, você que não deu o seu nome, mas quer almoçar, quanto é que está a refeição? R$20. R$20, tá? Então, R$20 de refeição. É só você descer aqui embaixo, bem embaixo aqui, tem um refeitório montado, e os 30 e poucos primeiro que chegar, está com a sua alimentação garantida. Tá bom? Então, saindo daqui, você pode fazer, descer e já se alimentar lá. Nós temos uma livraria ali atrás, tá? Também tem ali uma cafeteria, e eu quero incentivar você a descer aqui, passar ali embaixo, olhar os livros, o pastor Danilo Figueira, compre os livros dele. Gente, são meus livros de cabeceira, não desperdice. Tá? E também, que ele deve levar embora, não vai ficar aqui, tá? E aí os demais irmãos estão ali se expondo, mar aberto, e tantas pessoas estão ali. Vamos ficar em pé? Pastor Rogério, ora para a gente, Ana. Senhor, nós te adoramos, bendito é o teu nome, te damos graças por tudo que o Senhor fez aqui esta manhã, pelos alinhamentos, pela unção, pela cura. Muito obrigado, Pai. Que a graça do Senhor continue operando sobre as nossas vidas durante o dia de hoje, esta noite. Que esta reunião à tarde possa trazer um despertamento para aquilo que o Senhor está fazendo na nação brasileira através do Remir. Que o Senhor possa mover o coração dos pastores e líderes para estarem aqui, para ouvir o que o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor está realizando na nossa nação. Nós cremos em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Djalma, toda a equipe desta igreja maravilhosa que nos recebe com tanta honra. Que o Senhor abençoe esta casa que nos recebe. Te damos graças, ó Deus, pelo alimento que vamos ingerir, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quem não abraçar não vai para o céu.